Olá, seja bem-vindo ao Saque Logística, a plataforma digital de aprendizado em logística e supply chain. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma ferramenta de gestão extremamente eficaz para auxiliar os gestores na tomada de decisão, que é a matriz GUT. E o que nós vamos apresentar na aula de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos entender o que é a matriz GUT e qual é o seu objetivo. Na sequência, vamos entender o seu funcionamento e vamos aprender como montar uma matriz GUT. Aqui nós podemos perceber que essa matriz ela pode ser montada com 7 passos sequenciais. Na sequência, vamos ver quais os benefícios nós podemos obter a partir da utilização da matriz GUT. Vamos apresentar um exemplo da aplicação da matriz GUT e, no final, nós vamos exercitar o conteúdo aqui apresentado em questões que foram aplicadas em vestibulares ou concursos, ok? Lembrando que todo o conteúdo que vai ser aqui apresentado está no nosso artigo e o link está aqui na descrição desse vídeo. Assim como todo o conteúdo, estes slides que nós estamos utilizando aqui para essa aula está lá disponível para download. Se você não conhece o Saque Logística, a plataforma digital de aprendizado em logística e supply chain, te convido a conhecer o nosso site, nossas redes sociais, nosso canal no YouTube e nossos cursos na Hotmart. Nós temos conteúdos diários para que você possa sempre desenvolver na área de gestão, operação, logística e supply chain. Beleza? Então vamos dar início à nossa aula. O que é a matriz GUT? A matriz GUT é uma ferramenta de análise utilizada principalmente na gestão empresarial para priorizar problemas ou questões de uma organização, ok? Então, ela é utilizada para priorizar problemas e é uma ferramenta de análise, ou seja, nós vamos apresentar informações e dados e a partir dessas informações e dados nós vamos conseguir priorizar problemas ou questões da empresa. Beleza? A sigla GUT é o acrônimo das palavras gravidade, urgência e tendência. O que são essas palavras e o que elas significam dentro dessa ferramenta? A gravidade refere-se à gravidade do problema, ou seja, quão sério ele é e qual o seu potencial de impacto negativo na organização. Então, nesse ponto, é importante a gente deixar claro que a matriz GUT ela é utilizada para resolução de problemas. Então, aqui nós não estamos falando em questões de oportunidades ou aspectos positivos. Então, a gravidade ela vai ser mais grave ou menos grave um problema. E como que a gente consegue, vamos dizer assim, identificar o que é mais grave e o que é menos grave, devido ao seu impacto negativo. Esse impacto pode ser em faturamento, pode ser nos custos da empresa, pode ser nos aspectos relacionados à qualidade, à segurança. Então, tudo isso deve ser analisado. Urgência diz respeito aos prazos para resolver determinado problema, levando em consideração o tempo disponível, antes que ele cause danos significativos. O que a gente quer dizer com isso? Se a gente tem um prazo maior para resolver determinado problema, então ele pode ser classificado como não tão urgente. Da mesma forma que, se nós temos um prazo mais restrito, ou seja, um período de tempo menor, a urgência para resolver esse problema ela é maior. Então, para a gente fazer essa classificação do que é mais urgente e o que é menos urgente, nós vamos analisar os prazos que nós temos. E temos também a questão da tendência, que avalia a direção em que o problema está se movendo. Se está piorando, permanecendo estável ou melhorando. Ou seja, eu tenho um problema, eu identifiquei esse problema. Se eu ficar parado, se eu não tratar, se eu não tiver nenhuma ação em cima desse problema, ele vai piorar, ele vai permanecer estável ou ele vai melhorar de forma natural. Então, isso é outra análise que deve ser feita. Então, aqui, para montar a matriz GUT, nós temos aqui um problema, aí nós temos a gravidade desse problema, nós temos a urgência desse problema e nós temos a tendência desse problema. E aqui nós temos um resultado. E como que nós classificamos determinado problema em relação à sua gravidade, urgência e tendência? Nós vamos atribuir um valor de 1 a 5, sendo 5 o item mais grave, mais urgente e tem uma tendência a piorar. E o 1
aquele item que tem menos gravidade, menos urgência e uma tendência menor de piorar. Então, vamos imaginar um problema. Vamos imaginar que a gente está com erro de despacho. Vamos tratar problemas logísticos. Então, quão grave é um erro de despacho? Aí, os gestores da empresa vão analisar qual é o impacto desse erro de despacho, mas vamos fazer uma análise crítica. Quando a gente faz um erro de despacho, na teoria, nós estamos enviando um produto errado para um cliente. O cliente, quando ele faz uma aquisição de um produto, principalmente se for um cliente que precisa daquele produto para inserir num processo de transformação, ele tem uma necessidade de utilizar aquele produto, se ele recebe algo que ele não está esperando, aquilo pode gerar problemas para aquele cliente e, de certa forma, vai ocasionar uma insatisfação, reclamação. Então, trata-se de um problema grave. Então, vamos aqui classificá-lo como uma gravidade 4. Qual que é a urgência em resolver esse problema? Se eu mandei um produto errado para o meu cliente e eu preciso consertar essa situação, esse cliente eu já tinha acordado um prazo para enviar aquele produto. Eu errei, enviei um produto errado. Então agora o meu prazo para conseguir reparar esses danos é muito curto ou nenhum. Eu tenho que resolver de forma imediata. Então a urgência é grande. E qual que é a tendência desse problema? Se eu ficar parado, esse problema vai se resolver? Não. Se eu demorar a resolver esse problema, eu só vou aumentar a insatisfação do meu cliente, ele vai se tornar cada vez mais insatisfeito em relação à minha empresa. Então, eu preciso de dar uma resposta rápida. E se eu ficar parado, esse problema só vai piorar. Então, nós podemos aqui classificar com a nota alta também. Vamos classificar como 4. Então, se a gente faz, aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a multiplicação desses valores. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 80. Então, aqui nós chegamos a um resultado. Aí vamos imaginar que aqui nós temos outros problemas. Vamos classificando aqui com notas diferentes. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 5, 75. Aqui é 2, 4 e 3, por exemplo. 8, 8 vezes 3, 24. Aqui ficou classificado dessa forma. Então, se a empresa ela tem esses diferentes problemas, a gente vai utilizar a matriz Gucci para chegar num resultado relacionado a esse problema. E aqui, então, nós podemos priorizar. Ou seja, dados os meus problemas, eu sei que eu preciso tratar primeiro a questão do erro de despacho, pois ele é aquele que tem um potencial para ter um impacto negativo maior. E resolvido esse problema, eu vou resolver o problema de nota 75 e depois vou resolvendo o outro. Então, é importante que constantemente essa matriz ela seja atualizada, que ela seja analisada para então a gestão ir priorizando, alocando os recursos de forma a ir resolvendo os problemas da empresa, beleza? E qual que é o objetivo da matriz Gucci? O principal objetivo da matriz Gucci é fornecer uma estrutura sistemática para priorizar problemas ou questões dentro de uma organização. Ao utilizar essa ferramenta, os gestores podem identificar problemas, ou seja, a equipe de gestão ela vai analisar quais são os problemas que a nossa empresa tem. É fácil identificar esses problemas se a empresa ela tem um sistema de gestão muito bem estruturado, que tem indicadores de desempenho, que tem um canal de comunicação eficiente. Então, naturalmente, esses problemas eles vão aparecer, seja nos relatórios, seja nos indicadores, seja as reclamações que a empresa vem recebendo. Então, fica fácil identificar esses problemas. Identificados esses problemas, nós precisamos priorizar. Aí nós precisamos classificar cada problema desse em relação à sua gravidade, sua urgência e sua tendência. Esse é um ponto extremamente crítico, que essa avaliação ela é feita pelos gestores. Então, essa avaliação ela tem que ser feita de forma muito técnica, para que ela não, vamos dizer assim, seja tendenciosa. A pessoa, às vezes, vai fazer uma avaliação de forma a avaliar, assim, para resolver o problema do seu setor. Então, a equipe que está ali, elas têm que estar focada em resolver os problemas da empresa, não um problema setorial. Então, é importante que essa equipe vamos dizer assim, que esteja constituindo, que esteja elaborando a matriz Gucci, ela esteja uma equipe
técnica, imparcial e que de fato estejam todos alinhados em resolver o problema da empresa. Essa matriz ela vai permitir alocar os recursos, ou seja, se eu conseguir estruturar os meus problemas, conseguir priorizar, classificar eles, eu agora vou direcionar os meus recursos. Isso por quê? A gente sabe, quem dera se todas as empresas, as organizações, as equipes tivessem recursos pessoal, recursos de infraestrutura, maquinário, material disponível para resolver todos os problemas de uma única só vez. Mas isso não é uma realidade. Então, como os recursos eles são escassos, nós precisamos direcioná-los a fim de resolver aqueles problemas que causam os maiores danos. Então, nós precisamos alocar os recursos corretamente. Por quê? Se a gente alocar os recursos em problema que não vai causar muito dano, os que estão causando muito dano vão só piorando e vai se tornando uma bola de neve. Então, alocar os recursos é extremamente importante dentro desse processo da matriz Gucci. E, é claro, tomar decisões informadas, ou seja, a tomada de decisão da gestão não vai ser por sentimento, não vai ser por achar que aquilo ali vai resolver os problemas, vão ser decisões técnicas, ou seja, vai ter uma análise, vai ter dados, vai ter informações para que aquela decisão que foi escolhida seja tomada de maneira eficiente. Então, este é o objetivo da matriz Gucci. E como que a gente monta a matriz Gucci? Montar uma matriz Gucci, igual a gente viu no slide aqui, que eu apresentei o conceito, é fácil, é simples, não é nenhum bicho de sete cabeças. O que que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, nós precisamos identificar os problemas, igual eu expliquei. Caso a empresa ela tenha um sistema de gestão estruturado, é fácil identificar esses problemas, seja resultados negativos ali nos indicadores do desempenho, seja a reclamação de cliente observada via canais de comunicação, seja resultados não satisfatórios, enfim, a gente consegue identificar esses problemas facilmente. E é importante que seja listado todos os problemas, para que quando houver essa reunião desse comitê que vai montar essa matriz Gucci, que todos eles sejam analisados. Isso por que é importante? A gente vai ver mais à frente na aula, no exemplo que vai apresentar, muitas das vezes, uma única ação é capaz de resolver mais de um problema. Então é importante a gente saber listar, porque às vezes na tomada de decisão nós temos um problema grave. Mas se eu tomar uma ação, eu posso resolver mais de um problema. Então, tudo isso deve ser colocado na balança dentro do processo ali de priorizar as ações. Então, a gente primeiro identifica os problemas. E aí nós precisamos definir as categorias. O que é definir as categorias? Basicamente, é que esse comitê, que essa equipe que está montando a matriz Gucci, tenha total conhecimento do que é o conceito dessa matriz. Então, ali nós vamos ter que explicar e capacitar as pessoas corretamente para elas entenderem o que é a gravidade, o que é a urgência e o que é a tendência, para que, no momento onde a gente vai atribuir a pontuação, essa pontuação não seja feita, essa atribuição da pontuação não seja feita de forma errada. Isso por quê? Porque ali vão ser pessoas que vão estar definindo os valores. Então, ali a gente tem que ter clareza e conhecimento acerca da utilização da ferramenta para que a gente possa fazer da maneira correta. Calcular a pontuação, isso é bem simples, igual a gente fez, a gente basicamente faz uma multiplicação dos valores e aí nós vamos priorizar. O que é priorizar? Primeiro, a gente tem que classificar aqueles de maior pontuação para o menor pontuação. Assim deve ser feita a matriz. Então, não necessariamente que o problema de maior pontuação é aquele que eu vou priorizar. Naturalmente, a gente tende a acreditar que vai ser feito dessa forma. Mas, igual eu expliquei, vamos imaginar que a gente tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6 problemas e que com uma única ação eu consigo resolver esses 5 problemas. Então, talvez seja mais interessante eu partir para resolver esses e depois conseguir me concentrar nesse. Mas isso vai de acordo com cada cenário, vai de acordo com cada empresa, vai de acordo com o momento. Em geral, a priorização é feita daquele que tem a maior pontuação para aquele que tem a menor pontuação. E isso envolve a tomada de decisão. Por quê? É aquilo que eu acabei de explicar. Não necessariamente o que tem a maior pontuação é aquele que vai ser alocado os recursos, é o que a gestão entende que vai precisar ser tratado. Vai ficar ali no radar da empresa, mas às vezes ela na tomada de decisão,
tenha necessidade de tratar um outro problema. Ah, mas isso não faz sentido. Vamos imaginar um outro cenário, então. Aqui eu apresentei um cenário onde uma ação resolve diferentes problemas que não é o primeiro. Mas vamos imaginar que para resolver esse primeiro problema, eu preciso de um recurso que não está disponível no momento. Eu vou ficar parado aguardando esse recurso chegar para ir resolver esse problema e depois resolver os outros? Não. É por isso que envolve tomada de decisão. Às vezes, eu tenho um recurso disponível para resolver o problema 3. Então, eu vou tratar o problema 3. Eu não vou ficar parado aguardando o recurso do primeiro problema chegar para me resolver e depois ir seguir na sequência. Ok? E, por fim, a questão da revisão. Por isso que é importante a gente identificar todos os problemas e constantemente ir atualizando a matriz. Aqueles problemas que eu resolvi, aqueles problemas que estão se tornando mais graves, quais são os novos problemas, para ser uma ferramenta dinâmica e que faça parte aí do dia a dia da gestão da empresa. Beleza? E quais são os benefícios que a gente pode obter a partir da utilização da matriz Good? Aqui nós listamos 7 benefícios. Vamos conhecer cada um deles. O primeiro deles é a priorização objetiva. Ajuda na priorização dos problemas ou questões, permitindo que a equipe se concentre nos mais críticos e urgentes. Ou seja, eu preciso priorizar algo. A matriz vai me indicar quais são os maiores problemas da empresa para que eu possa, assim, fazer essa priorização de forma objetiva. Uso eficiente dos recursos. Aquilo que eu expliquei, a empresa ela não tem recurso disponível em geral, tá? Não tem os recursos disponíveis para resolver todos os problemas de uma única vez. Então, a gente precisa, com os recursos que tem, resolvendo aqueles que são mais importantes e que são mais urgentes. Então, nós vamos utilizar os recursos da maneira mais eficiente possível. Nós vamos ter uma tomada de decisão informada. Não vai ser aquela decisão tomada porque uma pessoa acha que aquele é o mais, vamos dizer assim, é o que está impactando mais. Não vai ser uma decisão tomada, vamos dizer assim, em virtude de resolver o problema de um setor e não de outro. Não, a decisão vai ser técnica, através de dados e informações concretas e estabelecidas. Nós vamos identificar tendências, ou seja, quando a gente lista todos os problemas, quando a gente envolve as pessoas na análise desses problemas, na tomada de ação, nós podemos identificar, às vezes um problema é pequeno, mas ele está constantemente aparecendo ali dentro da empresa. Então, nós precisamos ligar o sinal de alerta e entender que a gente precisa cortar o mal pela raiz. Então, ali nós começamos a identificar pequenos problemas, podemos tratá-los antes que eles venham a ser problemas graves. Engajamento da equipe. A matriz Gucci ela não pode ser elaborada. Não é que não pode, não é recomendado ela ser elaborada por uma única pessoa. Precisa de uma equipe, um comitê, todo mundo envolvido, todo mundo em prol do objetivo de resolver os problemas da empresa. Então, quando a gente tem uma equipe unida, uma equipe bem estruturada, que tem conhecimento da utilização da ferramenta, nós conseguimos esse engajamento e assim nós podemos ter resultados mais satisfatórios. Transparência vai mostrar como que a empresa prioriza os problemas. A gente utiliza uma matriz, a gente utiliza um sistema de gestão bem estruturado para que as decisões possam ser tomadas. E, claro, melhoria contínua. A partir do momento que a gente está resolvendo problemas, identificando problemas, tratando problemas, nós estamos melhorando os resultados da empresa, nós estamos avançando. Isso é importante. Por isso que é importante uma revisão constante da matriz Good para que a gente possa ir avaliando se nós de fato estamos melhorando, se nós estamos avançando em relação aos processos da empresa. Beleza? E aqui então vamos apresentar um exemplo. Aqui nós listamos uma determinada organização, nós listamos 3 problemas. Um deles é o baixo desempenho das vendas, o outro é o aumento do turnover de funcionários, ou seja, os funcionários estão saindo muito da empresa, e nós estamos com uma queda na satisfação do cliente. Fazendo o cálculo da matriz Gucci, nós percebemos que aqui nós obtemos uma pontuação 60, aqui nós obtemos uma pontuação 40 e aqui nós obtemos uma outra pontuação 60. Então, como que a gente define se eu vou priorizar o problema? Vamos chamar esse de 1, esse de 2 e esse de 3. Como que eu defino se eu vou priorizar o problema 1 ou o problema 3?
Aí envolve aquela questão da tomada de decisão. Em uma classificação, nós poderíamos falar que ficou 1 e 3 e o 2, listando esse aqui, 2 com 60 pontos e esse com 40 pontos. Aí vamos lá, vamos analisar então o problema de uma maneira mais profunda. Baixo desempenho das vendas, ou seja, as vendas não alcançaram aquilo que estava planejado. O que isso pode acontecer? Pode ser uma baixa qualidade dos produtos, ou seja, eles não atenderam às expectativas do cliente. Pode ser a falta de produtos, então seria um problema com os fornecedores. Pode ser um baixo desempenho dos funcionários, e aqui eu consigo enxergar uma relação com o problema 2, pois nós estamos trocando muito os funcionários, e esses funcionários novatos, vamos assim dizer, pode não ter a experiência necessária para concluir as vendas conforme estava planejado. Então, é importante a gente se aprofundar nesses problemas para identificar a verdadeira causa raiz do que está causando um baixo desempenho nas vendas. Por que pode estar relacionado à baixa qualidade? Pois nós estamos tendo queda na satisfação do cliente, ou seja, o cliente não está satisfeito com os produtos ou com o serviço prestado pela empresa. Então, aqui a empresa ela tem que fazer uma análise. Como que está a qualidade do meu produto? Está adequada? Será que eu preciso reter meus talentos e contratar funcionários mais experientes relacionados ao meu processo para que eu possa aumentar as minhas vendas? Será que eu preciso melhorar o meu nível de serviço ao cliente para que eu possa aumentar a minha satisfação? Será que a questão do meu salário, meus benefícios, as condições de trabalho está adequada em relação à minha concorrência, em relação ao mercado? O que está acontecendo para me ter tanto turnover? Então, todos esses aspectos devem ser analisados de forma profunda, de forma muito criteriosa pela gestão da empresa, para que as decisões sejam tomadas no sentido de resolver esses problemas. Aumentando as vendas, a empresa vai ter um faturamento maior. Mantendo os funcionários por mais tempo, ela vai ter funcionários mais experientes, funcionários que são mais capacitados. Se eu tenho um produto adequado, se meu nível de serviço ao cliente está bom, naturalmente a satisfação do meu cliente vai ser maior. Então a empresa deve verificar onde que está a causa raiz dos seus problemas e direcionar as ações de forma efetiva. Então, agora que a gente tratou sobre a matriz Gucci, vamos fazer algumas questões para exercitar o conteúdo aprendido. Charles Kepler e Benjamin Tregoi foram os primeiros proponentes da matriz Gucci. Um analista de uma organização pública pretende utilizá-la como uma ferramenta para identificar ações prioritárias. Ao terminar sua elaboração, a matriz abaixo é apresentada numa reunião decisória. Ao final da reunião, mantidos os valores da matriz, os problemas foram ordenados do mais para menos prioritário. Então, essa aqui foi a matriz apresentada. Vamos fazer os cálculos. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 27. Ok. 4 vezes 5, 20 vezes 2, 40. Ok. 4 vezes 4, 16. Vezes 5 dá 80. Ok. 4 vezes 4, 16. Vezes 4 dá 64. 3 vezes 3, 9. Vezes 4, 36. Então, ó, a gente sabe que o primeiro problema é o C. Então, aqui ó, nós já podemos eliminar essa e essa. Mas vamos ver se, de fato, isso está adequado. Então, ó, o primeiro é o C, o segundo é o D, ok, correto. O terceiro é o B, correto. E depois, por último, o A. Então, realmente, é isso. É a alternativa D. Então, é basicamente dessa forma que a gente monta uma matriz Gucci. Mais uma questão. A matriz Gucci é uma metodologia de análise e priorização que emprega uma abordagem sistêmica para avaliar e classificar itens com base nos critérios de gravidade, urgência e tendência. Ok? Isso está certo, esse é o conceito da matriz Gucci que a gente viu nessa aula.
Então, pessoal, era isso que a gente queria apresentar sobre a matriz Gucci. Peço que, se esse conteúdo faz algum sentido para você, era o que você estava procurando, deixe aqui o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal e, claro, compartilhe com aquela pessoa que você acha que possa se beneficiar desse conteúdo. Com alguma dúvida, tem alguma crítica, uma sugestão, deixe aqui o seu comentário para que a gente possa conversar melhor, beleza? Um abraço e até a próxima!